Já se falou muito sobre a estratégia brutal da Rússia na guerra e sua disposição em sacrificar muitos soldados e equipamentos para vencer. O país também tem áreas com vantagens tecnológicas sobre seus inimigos. Durante a guerra na Ucrânia, uma dessas áreas são os mísseis balísticos. A Rússia os possui, a Ucrânia não. Ou, mais precisamente, a Ucrânia não possuía. Tudo mudou porque a Ucrânia criou uma arma capaz de ataques ainda mais mortais contra a Rússia. E essa arma já não está mais em conceito ou projeto. A Ucrânia lançou seu primeiro míssil balístico e a Rússia não pode impedir a tempestade que se aproxima. Esse míssil se chama SAPSAAN e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou que o SAPSAAN foi lançado em 11 de dezembro. A United 24 informou que o presidente da Ucrânia afirmou que o país concluiu o desenvolvimento do míssil balístico SAPSAN e já o utiliza em ataques contra a Rússia. A Ucrânia já está usando o Neptune de longo alcance, o Palionitia, o Flamingo e também o Sapsan. Serei honesto, começamos a usá-lo, disse Zelensky, ao listar drones e mísseis de longo alcance usados pela Ucrânia para atacar alvos russos. O Sapsan vai chamar atenção, pois pouco se sabe sobre esse novo míssil. Ninguém sabia que a Ucrânia havia finalizado o desenvolvimento antes dos comentários de Zelensky. O presidente da Ucrânia basicamente deixou esse deslize proposital passar. Ele afirmou que não pretendia dar à Rússia outras informações além de revelar que o SAPSAN está em ação. Zelensky explicou que não querem que o inimigo conheça todos os precedentes e detalhes, o que é uma abordagem inteligente para a Ucrânia. Afinal, a Ucrânia já se prejudicou ao permitir que a Rússia soubesse demais sobre o que estava fazendo no passado. O Instituto Real de Serviços Unidos, destacou isso em um artigo de 2024, analisando as questões que impediram a contraofensiva da Ucrânia em 2023 contra a Rússia de atingir os resultados esperados. O principal problema foi que os ataques ucranianos foram amplamente discutidos. Com a segurança operacional frouxa, a Rússia sabia onde e quando a Ucrânia atacaria, rastreou as unidades ucranianas e organizou defesas para mitigar os avanços ucranianos. A Ucrânia aprendeu uma lição importante em 2023 e está levando isso a sério em 2025. Divulga aos poucos informações sobre seu novo míssil balístico. Zelensky sugeriu isso ao reforçar que não quer que a Rússia saiba como e quando a Ucrânia usou o SAPSAN, ao afirmar que há muitos casos em que nosso inimigo acredita que um ataque foi realizado com um Neptune e que eles continuem pensando assim novamente. Estratégia inteligente por vários motivos. Se a Rússia pensa assim, uma arma já conhecida seria responsável pelos ataques recentes em seu território. Então, ela pode não ter motivação para conduzir investigações mais aprofundadas sobre as armas que a Ucrânia usou. Ao não revelar onde o SAPSAN foi usado, a Ucrânia oculta quais alvos pretende atacar com o míssil. Isso significa que a Rússia não pode saber exatamente onde precisa posicionar suas defesas aéreas, que já estão sobrecarregadas, o que aumenta a possibilidade de futuros sucessos do SAPSAN. Ou, como coloca o Euromaidan Press em seu relatório sobre os comentários de Zelensky, a Ucrânia está aproveitando a névoa da guerra para garantir que as respostas da Rússia ao SAPSAN sejam as mais fracas possíveis. O Ministério das Finanças da Ucrânia afirma que a Rússia perdeu 1.253 unidades antiaéreas desde o início da invasão de Putin, o que sugere uma escassez de equipamentos que poderiam ser usados para combater o SAPSAN. A Ucrânia abriu brechas nas defesas russas e quer explorá-las com seu novo míssil balístico. A ambiguidade de Zelensky também gera dúvidas. A principal dessas questões é: Zelensky está dizendo a verdade sobre o uso do SAPSAN pela Ucrânia? A zona de guerra, TTTWBZ, sugere que Zelensky pode estar tentando enganar a Rússia, fazendo os mísseis balísticos ucranianos parecerem uma nova ameaça para Putin em seu território. Com isso em mente, também devemos considerar a possibilidade de que o SAPSAN, na verdade, não tenha sido usado em combate. O veículo diz que Zelensky está satisfeito em deixar a Rússia acreditar, erroneamente, que os ataques do SAPSAN usam mísseis Neptune.
não há evidências confirmadas de destroços nos locais de impacto na Rússia. Embora o Ministério da Defesa da Rússia tenha afirmado anteriormente que conseguiu abater exemplos de mísseis balísticos ucranianos sobre a Crimeia, acrescenta o veículo. Detalhe interessante. Embora a alegação citada pelo TWZ pareça de maio de 2023, a Ucrânia ainda não tinha acesso ao SAPSAN naquele período, até onde sabemos. A Novaya Gazeta afirma que a Rússia disse ter abatido mísseis balísticos HERIM-2, informação importante. Como verá em breve, não há confirmação da Ucrânia sobre o uso desses mísseis, tornando o incidente uma história com dois lados. Em quem você acredita, fica a seu critério. Ainda assim, a ambiguidade e a incerteza são exatamente o que Zelensky quer criar com seus comentários. Se a Ucrânia não usa o SAPSAN, basta fazer a Rússia acreditar que sim. As forças de Putin devem supor os alvos que a Ucrânia atacaria com mísseis balísticos e podem mover defesas aéreas para esses pontos, deixando outros alvos vulneráveis. Então, seja qual for a verdade sobre o SAPSAN, a Ucrânia sai ganhando. De qualquer forma, seja usando um míssil balístico em ataques bem-sucedidos contra a Rússia ou fingindo o uso desse míssil, isso abre oportunidades em outros lugares. Vamos supor que podemos acreditar na palavra de Zelensky. O SAPSAN já começou a cair sobre alvos russos. A Rússia não sabe que está sendo usada e menos ainda como impedir isso. A próxima e óbvia pergunta que precisa ser feita é: do que o SAPSAN é capaz? Já dissemos que seria importante se a Rússia realmente tivesse abatido 2 mísseis HRI-2 na Crimeia. Isso porque esse míssil está muito relacionado ao SAPSAN, segundo relatos da E2Z. A emissora diz que o HRIM-2 surgiu de um programa ucraniano de mísseis balísticos iniciado no fim dos anos 2000, desenvolvido como versão de exportação do futuro, SAPSAN. Após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, a Ucrânia acelerou o HRIM-2 e quase tornou o míssil viável no fim da década de 2010. Em 2018, a Ucrânia finalizou um teste de motor de foguete que, segundo a TWZ, foi usado no projeto do RM-2. Um ano depois, um desfile militar ucraniano revelou um lançador transportador eretor de 10 rodas capaz de levar 2 desses mísseis. No entanto, ainda não está claro se aquele lançador era o produto finalizado ou apenas uma maquete do que a Ucrânia pretendia usar futuramente. Só temos especulações sobre o HRIM-2. A Rússia disse ter derrubado 2 desses mísseis na Crimeia, como explicamos em agosto de 2022. Circulam rumores de que a Ucrânia usou um HRIM-2 ou variante, no ataque à base aérea russa de Saki. Ucrânia disse ter destruído 10 aviões russos em ataque. Esse é um número alto o suficiente para sugerir o uso de mísseis balísticos, especialmente se nenhuma outra arma de longo alcance foi utilizada. Mas, novamente, esses são rumores, e esse foi o ponto que Zelensky destacou. A Ucrânia não quer que a Rússia tenha certeza de nada quando se trata do SAPSAN ou do míssil no qual ele provavelmente foi baseado. Quanto ao próprio SAPSAN, a versão mais recente do míssil balístico da Ucrânia, começou a chamar atenção durante o verão de 2025. Em junho, a mídia United 24 anunciou que a Ucrânia havia oficialmente reconhecido a existência do SAPSAN pela primeira vez, tendo feito anteriormente apenas referências passageiras à sua existência. O anúncio trouxe algumas informações sobre as especificações do míssil, indicando como e onde a Ucrânia pode usá-lo. A ogiva do SAPSAN pesa 480 quilos, cerca de 1.058 libras. Só isso já a torna uma das armas mais poderosas da Ucrânia. Apesar de sua ogiva não ser a maior entre as armas ucranianas, algumas armas fabricadas na Ucrânia já superam esse peso. O Flamingo, híbrido de drone e míssil de cruzeiro, transporta uma ogiva com mais que o dobro do peso da usada no SAPSAN, 1.150 quilos, cerca de 2.535 libras. Mesmo assim, o SAPSAN mantém seu impressionante potencial. Mantendo essa comparação, o alcance do SAPSAN também é menor do que o do Flamingo. A United 24 Mídia afirma que o 300 km, 186 milhas, também há rumores de que isso poderia ser estendido para 500 km ou 310 milhas. Aliás, essa distância é bem menor do que a do Flamingo, que pode atingir alvos a até 3.000 km ou 1.864 milhas de distância. Os comparsas do Putin no Kremlin, em Moscou, também vão respirar aliviados. Como o alcance do SAPSAN significa que é improvável que ele consiga atingir a capital da Rússia,
pelo menos por enquanto. Neste ponto, você pode se perguntar por que o Sapsan é tão especial para a Ucrânia. O país já tem um míssil de cruzeiro mais potente e de maior alcance. Então, por que precisaria de um míssil balístico? Vamos detalhar essa questão mais adiante no vídeo. Porém, o principal trunfo do Sapsan em relação ao Flamingo é evidente. Velocidade. A United 24. Mídia afirma que o Sapsan pode atingir velocidades acima de 5.000 km por hora ou cerca de 3.100 milhas por hora. O Sapsan não só ultrapassa a barreira do som, mas pode atingir ou superar Mach 4 velocidade que talvez nenhum armamento ucraniano iguale. O Flamingo certamente não pode. Apesar de todo o seu alcance e poder de fogo, o Flamingo só consegue atingir uma velocidade máxima que é menos de 1/5 da alcançada pelo Sapsan, diz o Defense Post. Considerando todas as outras coisas iguais, se essas duas armas fossem detectadas nos radares de uma das unidades de defesa aérea da Rússia, a velocidade maior do Sapsan dificulta sua interceptação em relação ao Flamingo, tornando-o, como outros mísseis balísticos, importante. Quanto menor a chance de interceptação, maior a chance do míssil atingir o alvo. Isso nos traz de volta ao tema da importância da revelação. O Sapsan já está nos céus da Ucrânia. O principal motivo da importância desse míssil é que ele permite à Ucrânia enfrentar a superioridade de mísseis da Rússia desde o início da invasão de Putin. Essa vantagem é explicada em informativo do Centro de Controle de Armas e Não Proliferação, que analisa diferenças entre mísseis de cruzeiro e balísticos. Além da velocidade que já mencionamos, a principal diferença está na forma como esses dois tipos de mísseis voam em direção aos seus alvos. Mísseis de cruzeiro permanecem dentro da atmosfera da Terra durante todo o voo e frequentemente viajam em baixa altitude, voando a poucos metros do solo. Isso geralmente é algo positivo, pois a baixa altitude torna o míssil de cruzeiro mais difícil de ser detectado pelos sistemas de defesa aérea. Porém, isso faz o míssil gastar bem mais combustível que um balístico. Voar perto do solo aumenta o risco de acidentes com o terreno, principalmente se houver falha no sistema de orientação ou dados incorretos no míssil. Alguns mísseis de cruzeiro permitem que um operador de controle remoto veja o que o míssil vê usando uma câmera instalada no nariz do míssil, embora isso não seja um recurso padrão em todos os mísseis de cruzeiro. Mísseis balísticos perdem a vantagem de voar rente ao terreno. Eles trocam essa vantagem por voar dentro e fora da atmosfera em arco, permitindo ao míssil alcançar alta velocidade. Mísseis balísticos geralmente têm 3 estágios: impulso, intermediário e terminal. A fase de impulso usa motores de foguete para lançar o míssil em direção à atmosfera. Após isso, os foguetes desligam. O míssil balístico entra na fase intermediária, subindo ao ponto mais alto do voo antes de iniciar a descida. Finalmente, existe a fase terminal, que começa quando a ogiva destacada do míssil balístico reentra na atmosfera da Terra e termina quando a ogiva atinge seu alvo. Quanto ao SAP, Santé-Douiset diz que o míssil provavelmente se enquadra na categoria de míssil balístico de curto alcance devido ao seu alcance. Mesmo assim, ele se beneficia dos padrões de voo em arco de outros mísseis balísticos, o que aumenta sua velocidade. Essa velocidade torna o SAP-SAM muito difícil de interceptar, uma vez que ele atinge sua fase terminal. Além disso, a velocidade que esse tipo de trajetória de voo permite oferece outra vantagem. Segundo o TWZ, mísseis balísticos com ogivas unitárias de alto explosivo podem penetrar melhor em alvos fortificados ou causar mais dano em estruturas reforçadas, como pontes. Com essa velocidade, a Rússia aproveitou os benefícios com seus próprios mísseis balísticos. Os ataques do país à Ucrânia costumam combinar drones, mísseis de cruzeiro e balísticos, dificultando as defesas aéreas ucranianas. Os diferentes trajetos que esses mísseis percorrem dificultam a interceptação de ambos os tipos quando são usados em ataques combinados. A Rússia reconheceu a eficácia de seus mísseis balísticos e está ajustando ativamente tanto os que possui em seus estoques, quanto os que está construindo para torná-los ainda mais eficazes contra a Ucrânia. Mudanças recentes nos mísseis balísticos, Iskander, relatadas pela Rússia em 18 de novembro, são um bom exemplo, embora ainda não confirmadas oficialmente. Acredita-se que a Rússia atualizou o software do Iskander, permitindo ao míssil manobrar melhor na fase final.
Isso dificulta ainda mais a interceptação pelos sistemas Patriot da Ucrânia. As vantagens que a Rússia teve por tanto tempo agora estão disponíveis para a Ucrânia. Graças ao SAPSAN, a Ucrânia agora pode lançar o mesmo tipo de ataques combinados com drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos que a Rússia está usando. O que significa que ela pode aprimorar uma estratégia de ataques de longo alcance, que já se mostrou extremamente eficaz à medida que o uso do SAPSAN aumenta. A Ucrânia poderá ajustar seu novo míssil balístico para torná-lo mais eficaz contra os vários sistemas de defesa aérea que a Rússia deve usar. Esse avanço na estratégia de longo alcance da Ucrânia veio na hora certa. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a Ucrânia considera sua estratégia de longo alcance tão essencial para enfraquecer economicamente a Rússia quanto as sanções aplicadas pelos aliados ocidentais. A Ucrânia mostrou habilidade ao usar inteligência para planejar e executar ataques de longo alcance. Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ATS. Até agora, a Ucrânia estava limitada a drones relativamente lentos e a um arsenal emergente, embora eficaz, de mísseis de cruzeiro fabricados no próprio país. Vários ataques miraram o setor de refino de petróleo russo, e o Chatham House afirmou em novembro que a Ucrânia atingiu mais da metade das 38 principais refinarias do país, mais de uma vez até o final de outubro. Agora imagine esse tipo de ataque bem planejado e perfeitamente executado, sendo realizado com mísseis balísticos. Ataques que já atingiram refinarias e infraestrutura da Rússia agora podem causar destruição, em uma escala que pode tornar os reparos tão difíceis de serem realizados que as refinarias fiquem fora de operação por meses seguidos. Isso deve ser o que a Ucrânia pensa, agora que o SAPSAN entrou em ação, segundo a CNN. Até o final de outubro, a Ucrânia realizou 212 ataques à infraestrutura petrolífera russa, sendo a maioria executada. Em 2025, a Ucrânia tem estratégia para o petróleo. SAPSAN aumenta o impacto destrutivo da estratégia, causando mais sofrimento à Rússia e trazendo outro benefício para a Ucrânia. Os novos mísseis balísticos tornam o país ainda menos dependente de parceiros internacionais do que nunca, explica o TWZ, observando que a Ucrânia só teve acesso limitado a mísseis balísticos desde o início de sua guerra com a Rússia. Alguns deles eram antigos mísseis de curto alcance do tipo Toshka, que remontam à era soviética e não chegam nem perto do alcance do SAPSAN. Os outros mísseis balísticos da Ucrânia são os Atacms, vindos dos Estados Unidos da América. Esse é o desafio para o país, segundo o TWZ. Assim como outros tipos adicionais de mísseis de longo alcance lançados do solo e do ar fornecidos à Ucrânia pelo governo dos Estados Unidos e outros parceiros estrangeiros. Existem limitações rigorosas impostas ao uso dessas armas contra alvos mais profundos dentro da Rússia, diz o veículo. Às vezes, limitações viraram proibições totais, como ocorreu no início de 2025. Em agosto, o Wall Street Journal noticiou que os Estados Unidos da América criaram um novo processo exigindo que a Ucrânia pedisse permissão para usar os mísseis Atacms fabricados nos Estados Unidos da América. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, decidiu o que a Ucrânia poderia fazer ao final do processo de aprovação. Isso é um gargalo que tanto atrasou os ataques ucranianos a alvos russos, quanto criou a possibilidade de a Ucrânia ser prejudicada pelos caprichos políticos dos Estados Unidos da América a qualquer momento. Segundo a revista, esse processo de aprovação virou uma proibição velada do uso dos Atacms ucranianos na Rússia. Apesar do governo Trump ter permitido novamente ataques ucranianos com Atacm na Rússia, a Ucrânia nunca sabe por quanto tempo essa autorização vai durar. A relação da Ucrânia com os Estados Unidos da América em 2025 foi instável. Por isso, o país deve buscar menos dependência dos americanos. A Ucrânia quer manter os Estados Unidos da América ao seu lado, já que acesso a armas e inteligência americanas é sempre importante para o país. Com o SAPSAN disponível, a Ucrânia sabe que tem opções. Se os Estados Unidos da América voltarem a proibir a Ucrânia de usar mísseis balísticos americanos devido a mudanças geopolíticas, isso ocorre. As refinarias de Putin não estarão mais seguras. O SAPSAN está pronto para ser usado e, se Zelensky estiver dizendo a verdade, já está atingindo a Rússia com força. Falando em atingir a Rússia com força, o SAPSAN não é a única arma fazendo Putin pagar pela invasão à Ucrânia. A inovação da Ucrânia vai além dos novos mísseis balísticos, incluindo robôs terrestres que destroem blindados russos. Descubra como em nosso vídeo, que mostra a primeira eliminação em linha de frente no mundo realizada por um desses robôs.
Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais conteúdo sobre as novas armas da Ucrânia. Obrigado por assistir.